Esse é o Ancapso e nós demos mais um passo aqui com essa coluna do Pablo Hortelhado na direção de entender realmente o que aconteceu na pandemia, né? Como eu sempre falei, depois que essa coisa toda passar, ainda vai ter um longo período em que o pessoal vai digerir o que aconteceu durante a pandemia e vão chegar à conclusão de que os, entre aspas, negacionistas estavam certos. Né? Tudo que foi falado na pandemia pelo Bolsonaro, pelo Trump e por várias outras pessoas, por mim, eu cheguei a quase perder meu canal na pandemia, porque tive vários strikes aí por conta das minhas opiniões, que o pessoal está falando agora que, olha só, era verdade isso mesmo, era isso mesmo o caminho, né? O curioso é o cara ainda tentar mandar, assim, não porque como o Bolsonaro é anticientífico, a gente foi contra essas ideias e não sei o que lá. Ué, mas que coisa é essa? Se o Bolsonaro estava certo, quem é anticientífico eram vocês, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por negacionista que estava certo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coluna do Pablo Hortelhado fala uma coisa que lá fora já está sendo discutida há mais tempo. Aqui no Brasil isso ficou parado, porque né, o pessoal não queria, eles querem continuar batendo no Bolsonaro a qualquer custo e coisa e tal, mas agora já estão começando a ver que não tem jeito, né? Foi feita um monte de besteira. As medidas que foram tomadas durante a pandemia, a grande maioria delas foi idiota, foi totalmente sem sentido, não tinha nenhum embasamento na ciência. Ao contrário, se você pegar as sugestões que o Bolsonaro deu, a maior parte delas estava correta, né? Não acertou 100%, mas a maior parte delas estava correta, muito mais perto da verdade do que o negacionismo da imprensa nacional, que tratava a coisa como um tabu, né? Aí o cara tá colocando aqui isso daqui, ó. Como a ciência deve lidar com o populismo? O problema é o populismo, tá? O problema é o populismo. Não foram eles que queriam tirar Bolsonaro a todo custo e ficarem inventando um monte de coisa contra Bolsonaro. Não. O problema é o Bolsonaro, né? Aqui, ó. Uma das consequências nefastas do antibolsonarismo, pelo menos ele falou aqui que a consequência do antibolsonarismo, do pessoal que tinha horror a Bolsonaro e queria bater nele a qualquer custo, é que ele distorceu o entendimento público da ciência. Concordo. E aqui, ó. O populismo antissistêmico que a direita abraçou é um bicho difícil de lidar. É anti-institucional, anti-intelectual, agressivo e selvagem. Não. Tá errado isso daqui. Ao contrário, a nossa posição era muito mais científica do que a posição da imprensa. É só você ver o pessoal que prestou depoimento na CPI da Covid. Vocês lembram da CPI da Covid? O pessoal que ia defender o lado do Bolsonaro eram médicos, a grande maioria, médicos praticantes que estavam na linha de frente. Quem ia defender a versão da televisão, a versão do Lula, né, contra tratamento precoce, contra um monte de coisa, né, a favor de isolamento, não sei o que lá, eram biólogos, esquerdistas e não sei o que lá, não eram médicos que estavam combatendo a linha de frente de fato. Então a visão desse pessoal é errada. A visão de quem ficou assistindo televisão, de que aquelas medidas tinham que ser tomadas, que Bolsonaro errou e coisa e tal, estava errado, né? O pessoal estava consumido pelo antibolsonarismo e falou besteira. Aí aqui, ó, quando chegou ao poder com Bolsonaro e passou a ter oposição, né? Acertadamente oposição. A burocracia do Estado fez oposição. Fez oposição porque Bolsonaro queria diminuir o tamanho do Estado. Não foi por outro motivo, não tem nada a ver com ciência isso daqui. Aí, ó. Mas, em geral, essa oposição tomou a forma de negação automática. Eu falei isso, realmente estava nesse sentido. Se Bolsonaro falasse bem de qualquer coisa, automaticamente a imprensa ia para o outro lado, né? Se Bolsonaro recomendou de maneira imprudente, a atitude responsável passou a ser afirmar enfaticamente o contrário. Foi o que aconteceu em um monte de coisas. Ao invés de considerar que Bolsonaro tinha a visão certa da coisa, por mais que ele não fosse médico, ele tinha o aconselhamento de médicos, de pessoas que tinham conhecimento na equipe dele, mas não a imprensa, não, que absurdo, olha só. Aí ele fala aqui, ó, em momento algum o controle do Estado do populismo foi mais crítico do que durante a pandemia. Olha só, ainda estão culpando o Bolsonaro, estão dizendo que a culpa foi do Bolsonaro. Não, meu amigo, a culpa foi da imprensa, que queria destruir Bolsonaro a todo custo e começou a bater contra qualquer sugestão que ele desse. Aí entrou o STF, tirando o poder do Bolsonaro de definir sobre a pandemia e jogando para os estados e municípios, e aí ficou aquela lambança que a gente viu de umas medidas que não tinham lógica nenhuma. E aí vai o pessoal dizer, não, mas Bolsonaro que assinou a lei lá que permitia as coisas. Ele assinou a lei para permitir o controle por ele.
Era o Ministério da Saúde que ia definir a coisa, que ia organizar a coisa toda. O STF jogou isso como responsabilidade de Estado e município e saiu cada um fazendo o que queria numa coisa... Não tem nada mais anticientífico do que foram as medidas contra a pandemia, né? Aí aqui, ó, no artigo do Nexo Jornal, o médico e professor do UFRJ chamou atenção para um estudo de Oxford que mostra que havia, de fato, algum efeito da ivermectina contra a pandemia de Covid. Realmente caía o número de dias de sintomas, né? Ou seja, realmente você diminuía a gravidade da doença com a ivermectina. E tem inúmeros estudos desse tipo em outros pontos também. O estudo que foi proibido, a Universidade de Oxford parou de fazer o estudo justamente por pressão política, porque sabiam que o estudo da cloroquina ia dar também alguma coisa, ou seja, no final das contas foi tudo guiado por política isso daqui, né? Aqui, ó, a ivermectina ficou tão associada ao negacionismo trumpista e bolsonarista que os autores do estudo acharam que não era bom destacar esse resultado, né? Ou seja, os próprios autores do livro não quiseram do estudo não quiseram botar esse resultado de melhora no tempo de internação. Ou seja, o pessoal se voltou contra, puramente por política, contra Trump e Bolsonaro, sabendo que eles estavam certos. Não foi o primeiro estudo que mostrou a eficácia da ivermectina, inúmeros outros. E tem da cloroquina também, tem vários outros da cloroquina também, né? Se naquele momento, mas em 2021, se naquele momento não havia nada, estudo sólido recomendando a ivermectina, também não havia nenhum estudo sólido comprovando ineficácia. Ou seja, agora, olha só quem é o negacionista nessa história. A Rede Globo ficou a pandemia inteira dizendo que não podia tomar ivermectina, que era mal, que fazia mal. Aí agora a gente sabe que tem um estudo dizendo que fazia bem, que poderia ter salvado pessoas. Nesse caso é que você tem um problema agora. Por quê? Porque Bolsonaro recomendou exatamente isso. Agora, a imprensa evitou esse tipo de coisa, falou que não era para usar isso porque isso seria negacionismo e coisa e tal. E o fato de que esse remédio de fato melhorava, que fosse um pouco, tá? Não era cura, não era milagre, não era resolver todos os problemas, não. Mas melhorava um pouco a questão da cura, salvaria algumas pessoas, né? Enfim, agora, tudo começou com a responsabilidade do presidente. O Bolsonaro não dispunha de evidências científicas para recomendar a ivermectina. Peraí. Não, mas ele, em momento algum ele falou que era um segredo. Ele falou justamente que, olha, é uma coisa que pode ser tentada. Havia evidência, sim, ele tinha equipe médica orientando ele, sim. Que história é essa? Que a culpa é do Bolsonaro. Olha a inversão que os caras fazem. Eles proibiram o povo de usar a ivermectina, falaram que era mal, reclamaram, disseram para não usar e coisa e tal. E agora a gente sabe que se tivesse usado, algumas pessoas poderiam ter se salvado. Ia salvar todo mundo? Não, não ia. Infelizmente, pandemia tem isso. Morreu um monte de gente na pandemia. Em toda pandemia morre um monte de gente, infelizmente. Não tem o que possa ser feito. Agora, a alternativa do Bolsonaro era melhor do que a deles. Porque, no final das contas, o Bolsonaro se recomendou isso em 2020, quando ele não tinha nem vacina ainda da Covid. As pessoas que ficaram mal em 2020, que foi justamente a pior onda da Covid, né, talvez tivesse se salvado uma parte se tivessem seguido a recomendação do Bolsonaro. Ah, não pode porque é anticientífico, não pode, sei lá o quê, tem que fazer o quê? Tomar vacina? Não tinha vacina em 2020, a vacina foi inventada no final de 2020. Enfim, não foi só com a ivermectina que erramos, também na questão do retorno à escola. Caramba, quantas vezes eu falei isso, né? O maior absurdo que o pessoal está fazendo nessa história toda da pandemia é com relação às escolas, com as crianças. Estão jogando uma geração de crianças vai ficar com atraso na escola por conta do fechamento de escolas na pandemia, né? Mas aqui eles ficam nessa história dizendo aqui que não, porque a necessidade de nos contrapormos com vigor à posição irresponsável. Caramba! Você está dizendo nesse artigo que a posição do Bolsonaro não era irresponsável, era a correta. Ou seja, você não tinha necessidade de se contrapor a Bolsonaro, a não ser que fosse porque você é um opositor político dele, né? E nos impediu de discutir com tranquilidade e comedimento em que medida deveríamos adotar o lockdown, né? O fechamento das coisas, né? Agora, é o que eu falo para vocês, está começando esse processo agora no Brasil. Lá fora já está muito mais avançado. Isso daqui, para quem não sabe, o Lockdown Files foi uma série de artigos que foi feito lá na Inglaterra sobre essas medidas.
por exemplo, o lockdown, né, o fechamento, o isolamento social e coisa e tal. E lá na Inglaterra eles chegaram à conclusão de que foi inútil, não serviu para nada. Isso surgiu de que eles, do tipo de coisa assim, ó, temos que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Ah, não tem nada que possa ser feito, é uma pandemia, as pessoas vão morrer e coisa e tal. Não, temos que fazer alguma coisa muito drástica. Vamos proibir todo mundo de trabalhar, vamos fechar tudo e coisa e tal. Mesmo sabendo que isso não iria resolver o problema, né? Porque é uma ilusão que o pessoal tem comparar lockdown com quarentena, né? Quarentena funciona por quê? Porque você pega um grupo de pessoas, isola aquele grupo de pessoas, e quem vai cuidar daquele grupo é o pessoal que está de fora. A sociedade continua trabalhando, né? Então ela fornece comida, tira os dejetos e coisa e tal. Então você consegue fazer isso. Ampliar essa ideia para a sociedade como um todo é idiota, porque as pessoas precisam trabalhar, elas precisam comer, né? Não tem quem é que vai cuidar delas? Quem é que vai comprar comida? Aí você fazia um isolamento, mas que as pessoas tinham que ir no supermercado, tinham que ir não sei aonde, o cara de entrega tinha que entregar as coisas na casa das pessoas, ou seja, era inútil no final das contas, não tinha isolamento nenhum, não tinha coisa nenhuma, mas ficou todo mundo proibido de trabalhar e coisa e tal, né? E, ou seja, agora se percebe, isso é totalmente anticientífico, prejudicou as crianças, prejudicou a economia, prejudicou todo mundo e não tinha nenhum embasamento científico nisso daí. Esse cara desse artigo aqui é pandeminion, tá? Ele era contrário a Bolsonaro, tinha que trancar tudo e coisa e tal. Aqui, ó. Durante a pandemia não tomamos esse cuidado para nos contrapormos à irresponsabilidade populista. Caramba, você está falando no seu artigo que o Bolsonaro estava certo. E você está dizendo que ele é o irresponsável nessa história? Como assim? Que lógica é essa, né? É porque esse pessoal realmente eles acham que não pode ser mais inteligente do que a gente. Tem que ser burro, tem que estar errado, eu não sei o que lá. A mesma coisa aconteceu com a origem da doença, né? A origem do laboratório. Começou com a história de que não pode ser no laboratório, não tenho certeza do laboratório. Hoje em dia já é a hipótese mais considerada o vazamento do laboratório, né? Certeza a gente nunca vai ter sobre a origem do vírus, porque os chineses jamais vão deixar uma investigação completa disso daí. Mas é a hipótese mais aceita hoje em dia, é a saída do laboratório. E agora a mesma coisa aqui, ó, ivermectina poderia ter ajudado. Isso significa que o pessoal da Globo, proibindo as pessoas de usar, reclamando do tratamento precoce, a CPI da Covid falando que Bolsonaro matou gente com ivermectina. Como? Não mata. O máximo que você vai fazer se você tomar ivermectina é expulsar uns vermes do seu intestino, porque ela também tem esse efeito, né? Enfim, olha que absurdo isso, né? E eu digo para vocês uma coisa a mais que eu já alertei aqui, que é a questão da criação do movimento anti-vaxxer no Brasil, né? O Brasil nunca teve movimento anti-vaxxer, ao contrário, sempre gostou de vacina. E isso é bom, vacina é uma coisa que funciona, que a população deve usar isso daí, né? Mas a insistência, a obrigação nessa vacina, uma vacina que não fazia muito sentido no final das contas, porque quando a vacina ficou pronta, a maior parte das pessoas já tinha pego a doença, já teria anticorpos para a doença mesmo, então não fez muita diferença a vacina. A insistência em obrigatoriedade, dizer que tem que tomar e não sei o que lá, criou um movimento anti-vaxxer no Brasil. Ainda não é muito grande, mas olha, tem países que isso cresceu bastante, tá? Em casos no passado, a história mostra forçar esse tipo de coisa pode piorar a situação no longo prazo, né? Quem começa a desconfiar da vacina pela Covid pode depois desconfiar de outras vacinas também. Vocês estão criando um movimento que não precisava ter sido criado, não precisava ter sido explorado isso daí, e então está acontecendo. A gente vê muita gente reclamando de vacina aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.